Eu vou falar uma frase para vocês aqui, que eu tenho ela gravada, guardada, e assim, eu faria até um post assim, colocaria, de tão profunda que ela é, e tão real que ela é, ó. A inteligência pode resolver coisas que a sabedoria previne. Eu vou repetir. A inteligência pode resolver coisas que a sabedoria previne. Tem uma frase muito parecida com essa, que é mais popular, que vocês devem já ter ouvido, que fala assim, ó: qual a diferença do sábio e do inteligente? O sábio, ele não erra, porque ele vê o inteligente errando. Então ele olha e fala assim, esse cara já caiu ali, eu não vou cair ali. Sabe por quê? Porque a inteligência, normalmente, você tem ela naturalmente, ela vem já de fábrica. Ponto, vamos embora. Como a sabedoria é algo que você adquire, é um dom, você só consegue ter ela de fato, como Salomão manda na Bíblia, observando. Você não fica sábio porque você foi lá e executou algo, deu errado, e você, agora eu vou tentar de novo, agora, não, pela terceira vez agora eu consegui, estou sábio. Não. Não é assim. Então essa frase que a inteligência pode resolver coisas que a sabedoria previne, eu acho ela uma frase assim, que se você parar para pensar e falar, gente, isso é um fato. Todas as vezes que eu errei na minha vida foi porque eu fui inteligente, esperta, sábia, bem longe mesmo. Uma das maiores provas da sabedoria é quando você é capaz de reconhecer que o problema é seu. Sabe quando as pessoas vão parar, irmão, em algum momento da vida delas para resolver um problema seu? Nunca, irmãos. Nunca. Eu até coloquei aqui, ó. Porque os problemas é seu e não são delas. Então não pense que é injusto. Ai, que injusto. Meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda, minha mulher não me ajuda, a sociedade não me ajuda, o governo não me ajuda, não vai ajudar mesmo, não tem obrigação de ajudar porque o problema é seu. Eu lembro que todos os problemas que eu tive na minha vida foram criados por mim mesma. Não vou dizer para vocês que ninguém fez algum mal para a minha pessoa. Óbvio. Mas eu sou sincera em reconhecer diante de vocês que pelo menos 80% dos problemas que eu tive na minha vida, eu que causei. Com más decisões, sendo precipitada, não pedindo orientação de Deus, agindo com a força do meu próprio braço. Então eu criei o problema. Por isso que o problema é meu. Por isso que o problema é seu. Não importa o quanto você já sofreu, irmãos, e isso é verdade, eu já sofri pra caramba também, mas posso falar, tem pessoas que já sofreram mais do que nós tudo aqui junto. Quando eu trabalhava, quando eu operava em alguns hospitais de São Paulo, um dos hospitais que eu operava era a ACD. Eu lembro que tinha momentos que o elevador social, ele ficava muito congestionado e nós pegávamos um de serviço, o que dava, né? Porque às vezes não dava para atrasar uma cirurgia. Irmãos, cada vez que abria aquele elevador, acabava o meu dia. Eu tenho uma amiga que uma vez ela falou que ela pegou a filha dela, ela tinha na época, hoje ela já é uma moça de 20 anos, mas na época ela tinha uns 5 anos. E 5, 6 anos, e ela dava já muito trabalho para a mãe dela. A mãe dela falava que não ia comprar uma coisa, era um escândalo. Ela era brava, sabe? E eu lembro quando essa minha amiga falava para mim na empresa, ela chegava e falava, Luísa, deixa eu te contar a última. Aí ela falou que um dia, ela falou para mim assim, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu falei, o quê? Eu vou levar ela num hospital de câncer de criança. Eu falei, não faz isso não, meu Deus, sério?
Vou fazer. Mas eu vou tentar, Luísa, trazer consciência para ela sem traumatizar. Eu falei, meu Deus. Irmãos, pasmem, ela fez isso. Ela falou que ela andava só deixaram ela entrar em um corredor assim, um mais acessível, né? Eles não deixam também você. Diz que ela andou num corredor. É aqueles casos assim, sabe, que já não tá. E falava, olha, tudo da idade assim dela, né? Mais, menos, né? E aí ela ia explicando, filha. Ela queria estar na casa dela, brincando com os brinquedos dela, mas ela não pode, ela tem que estar aqui tomando injeção. Por quê? Porque ela está doente. Você queria estar aqui no lugar dela? Não. Vamos lá pro outro. E irmãos, eu sou sincera com vocês, assim, eu não tenho coragem de fazer isso, tá? Mas diz ela que foi tratamento de choque. Hoje, ela tem 20 anos, é uma moça linda, maravilhosa. Pergunta para ela, para a filha desse dia. Eu falo, você não lembra? Ela, eu lembro. Mas você lembra? Eu lembro. Tinha uma que era não sei o que, aí eu quis trazer todos os meus... A pessoa tem o dia de ontem, irmãos, não dava nada para ninguém, o mundo é injusto, eu odeio essa vida, não sei o que. Ela saiu falando assim, mãe, aquelas bonecas lá, pode dar tudo para ela. Não, filha, não pode receber brinquedo aqui, não sei o que, não sei o que. Filha, ela falou, Lu, ó, eu não tenho problema nenhum com esse negócio de tratamento de choque. Que meus pais eram pobres, nós usávamos roupas usadas, passamos muitas dificuldades na vida. Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, obrigado. E esse tratamento de choque na minha vida foi a melhor coisa, porque quando eu queria voar muito, ó, eu voltava pro prumo rapidinho. Eu não vou tratar ela desse jeito, ela não vai ser alienada, não. Irmãos, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não teria coragem de fazer isso. Ela fez e sem peso nenhum na consciência. Mas hoje, não sei se posso falar que resolveu alguma coisa ou não, hoje ela é uma moça maravilhosa. Graças a Deus deu muito certo. E lembra? Então assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes, ela fez isso com ela, né? Uma criança. Mas quantas vezes pessoas adultas precisam levar um tratamento de choque para entender como é que toca a banda? Para finalizarmos, se você tiver um problema pessoal, eu vou fazer uma pergunta e eu acho bom vocês responderem, porque aí é uma coisa que vocês mesmos com vocês mesmos, né? Mas tem coisa que não tem muito o que falar, não. É você com você mesmo. Se você tiver um problema pessoal, vocês acham que Deus precisa usar um psicólogo? Quem acha que sim, levanta a mão. Se você tem um problema pessoal, você não está bem emocional, você não está bem emocionalmente, você já entendeu que você não está bem, você se identificou que você não está bem, ou alguém identificou por você que você não está bem. Vocês acham que Deus precisa usar um psicólogo? Quem acha que é sim, levanta a mão. Primeira pergunta. Vocês acham que não, né? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se vocês tiverem um problema de saúde, físico mesmo, vocês acham que Deus precisa usar um médico? É unânime, não? Se vocês estão com algum problema financeiro, falta de dinheiro, vocês acham que Deus precisa mandar um mentor para vocês de finança ou alguém que cuida dessa área para poder ensinar ou, sei lá, destravar? Deus precisa fazer isso? Gente, as 3 perguntas que eu fiz, a resposta é sim. Irmãos, Deus deixou a ciência na Terra. Deus deixou o conhecimento na Terra. Deus deixou a medicina na Terra. Lembra que eu falei que Deus não faz nada sem propósito? Sabe o que vocês provaram para mim falando isso? Não precisa de nada, não. Só eu e tu. E aí Jesus fala, eu precisei de 12 caras. E você acha que é eu e tu?
A pergunta é, se você tiver algum problema pessoal, você acha que Deus precisa usar? Eu falei. Irmãos, Deus nunca, em hipótese alguma, vai deixar nós pensarmos que nós somos uma ilha. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar coisas, Deus vai usar Adilsons. Às vezes resolve. Então assim, você tem uma dor. Vou finalizar com isso. Eu não achei que eu fosse finalizar com isso, mas amém, Você tem uma dor. Eu falei isso no carro ontem. Eu falei assim para essa pessoa: olha, você tem uma dor. Se você tiver a fé sobrenatural, porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento, a fé não é loucura. Se você tiver uma fé sobrenatural, você pega a caixa de remédio, abre a privada, joga lá, dá descarga e acabou o assunto. Amanhã você está curado. Fé. Você vai duvidar da fé? Mas se você não tem, toma o medicamento prescrito pelo médico. Porque se você morrer, quando chegar lá no céu, Jesus vai falar assim: peraí. Duas coisas eu vou te falar. A primeira aliás, 3, né? Eu deixei a ciência e a medicina na terra para te ajudar. A segunda não tentarás o Senhor teu Deus. E terceiro, a fé é o firme fundamento, não é loucura. Então assim, se você tem uma dor e você fala: eu não tenho fé para orar nisso aqui e sarar não, gente. Mas nem vem. Não sei o que pode ser isso aqui. Pode ser uma simples dor, mas pode ser um tumor também. Então você vai no médico, você solicita um profissional, uma pessoa que estudou para isso, é capacitada para isso, ela vai diagnosticar e vai cuidar de você. Se você é uma pessoa que você tem problemas emocionais, e eu estou falando do grau 1 ao grau 4. Luísa, qual que é o grau 1? Aquele que você olha e fala: olha, eu não estou cortando os pulsos, eu não ofereço perigo para a sociedade, mas não está legal. E tem um grau 4, que são doenças sérias psíquicas. Deus deixou a psicologia, a psiquiatria, a psicoterapia na terra para essas pessoas serem cuidadas. Medicamentoso ou não, isso é um critério do profissional. Isso não cabe eu falar, por exemplo, né? Então assim, essas pessoas estão ali separadas sim por Deus para cuidar dessas pessoas. Eu conheço médicos, irmãos, que falam assim: eu não trabalharia de psiquiatra nem por 1 milhão, eu não tenho paciência, eu não gosto de doido, e fala nisso que eu tô falando aqui, desse jeito aqui, tá? E tem médicos que falam assim: eu amo a mente humana, tudo que eu quero é colocar esse cara no plumo, eu nasci para isso. Irmãos, tem pessoas que ela não é formada em psicologia, tá? Mas ela tem um domzinho ali dentro dela, tá? Tem pessoas que você conversa com ela, ela não é formada, ela não tem isso, mas você vê que é dom. Você vê que ela tem conselhos sábios, você vê que ela tem ela consegue ver, ter discernimento daquilo que está falando para ela, que nem você consegue entender por que ela consegue ter aquele discernimento sem estudo, sem uma faculdade, sem um MBA. Dom. E a terceira, irmãos, você está quebrado, falido, devendo, não administra bem o dinheiro, gasta mais do que entra, vive no vermelho e diz: não preciso de consultor nenhum, não preciso de mentor nenhum, eu resolvo aqui minhas causas e Deus me ajuda. Não, eu não sei administrar meu dinheiro, Luísa, eu nunca tive esse discernimento, eu tenho dificuldade com isso, eu sou gastona, eu sou emocional. Ixi, bora procurar ajuda. A pessoa vai te orientar. Primeiro ela vai descobrir as raízes desse negócio, depois ela vai, que é o emocional, depois ela vai te ajudar a fazer contas, ela vai te ensinar a fazer uma planilha de planejamentos, e aí você vai saber se você está trabalhando muito e ganhando pouco, ou se você não está trabalhando nada, ou se você está trabalhando demais. Ela vai colocar você no plumo. Sucesso internacional para você. Então, irmãos, assim,
Deus, quando Ele achar que Ele tem que entrar na jogada, Ele entra na hora do impossível. No possível Ele não vai entrar nunca, Ele vai mandar o seu Adilson. Então cuidado para não espiritualizar tudo. Religiosidade. E para nós finalizarmos isso aqui, tem gente que pensa que ganhar dinheiro, muito dinheiro, os problemas vão acabar. O dinheiro só anestesia o problema. Aliás, o dinheiro é considerado a morfina do problema. Porque o cara fala assim, eu tô com um problema no meu casamento, eu tô com um problema com meus filhos, a minha empresa está me dando só dor de cabeça, mas eu tenho um dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar 10 dias viajando, comendo bem, olha. O problema dele resolveu? Não, ele só anestesiou. Morfina. A morfina, irmãos, ela não cura a doença. Ela só tira você daquele estado que vai piorar o quadro da doença. Ponto final. Então, a motivação para o dinheiro ela é perigosa também, né? Porque ela engana muito. Entenda essa verdade. Se você pede sabedoria, não vai cair um pozinho azul na sua cabeça para tornar você sábio. Você terá que aprender a perdoar quem feriu você. Irmãos, eu perdoei pessoas que me feriram na vida e que na escala de importância eram as últimas pessoas que poderiam ter me ferido. E uma dessas pessoas é o meu pai. Então quando eu entendi que eu precisaria ter prosperidade e dias prolongados na terra, e isso estava ligado a honrar pai e mãe, eu pedi perdão para meu pai. Ponto. Então você tem que entender que você tem que perdoar quem te feriu. Primeira coisa, você tem que lidar com pessoas difíceis. Irmãos, não que eu seja a pessoa mais fácil do mundo, óbvio que não, mas eu já convivi com pessoas muito difíceis de relacionamento, mas muito mesmo. E administrar a sua escassez financeira. Cuidado quando você não tem um problema, você criar outro. Aquela pessoa que deve, eu devo a Camila e vou lá no banco e pego o empréstimo. Agora eu tenho 2 problemas. 2. Então cuidado para não resolver em relação a dinheiro, cuidado para não resolver um problema criando outro. E por fim, não menos importante, a sabedoria, ela evita muitos prejuízos na nossa vida. Quando eu entendi isso, eu comecei a perguntar para Deus o que era para eu fazer e como era para eu fazer. Então, se você tem desejo de fazer qualquer coisa na vida, seja abrir algo, seja contratar alguém, seja estudar sobre alguma coisa, seja para resolver um problema de saúde, financeiro, espiritual ou emocional. Primeira coisa, fabricante, e pergunta para o fabricante quem é o Adilson que ele vai usar para te ajudar. Eu espero que em nome de Jesus, irmãos, eu espero mesmo assim que cada um vai absorver isso de um jeito. É que tem coisas que nós falamos que não dá para você falar de uma maneira mais polida, sabe? Foi que nem quando eu fiz essas 3 perguntas. Porque a Bíblia fala que o que fala a boca está cheio o coração. Então, quando eu te faço uma pergunta e você me responde, eu falei isso pro Júnior hoje. Olha o que eu falei. Todas as vezes que você perguntar algo para alguém ou conversar com alguém, essa pessoa vai responder exatamente aquilo que está no coração dela. Você só vai ficar enganado se você quiser. Por isso que não dá para você pensar, em hipótese alguma, que o problema daquela pessoa é seu ou o seu problema é dela. Então assim, tudo que você tratar daqui para frente, quando a pessoa abrir a boca para falar com você, é aquilo que está no coração dela. Ponto. Sim, sim, não, não, a Bíblia fala. Passou disso é procedência maligna. Não sei, talvez, quem sabe, não é de Deus isso aí. Sim, vamos fazer, não, não vamos fazer.